Olá, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Puxa, que satisfação tê-los conosco mais uma vez nessa semana, na qual teremos aqui a grata satisfação de ter conosco uma personalidade relevantíssima no nosso estado e também no nosso país, que é o cineasta, não só cineasta, é jornalista, correspondente internacional, colunista e tudo que vocês possam imaginar de bom que ele faz, que é o Willy Schumann. Teremos também, claro, o nosso comentarista de notícias jurídicas, que é o Ney Daniel, que sempre traz informações relevantes para você, para te atualizar quanto às notícias da semana e sempre dentro dessa dinâmica gostosa que nós temos de levar a boa informação, a informação de qualidade para você que está aí. Mas antes de começarmos aqui a nossa entrevista, eu preciso chamar os nossos patrocinadores, mas espero você. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Oi, Ney, agora é com você. Diga aí para o nosso telespectador o que nós temos de atualidades nessa semana. Foi sancionada a lei que regulamenta o mercado de criptomoedas com definição de ativos virtuais prestadoras do crime de fraude com a utilização de criptoativos e suas penas. A Lei 14.478 de 2022 foi publicada em edital, que passa a valer nos próximos 180 dias. De acordo com a lei, as prestadoras de serviços e ativos virtuais somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do órgão da entidade da administração pública federal. O texto da lei também determina que as empresas deverão manter o registro de transações para fins de repasses de informações aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, pois a lei também acrescenta no Código Penal brasileiro um novo tipo de estelionato, com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Meu querido amigo, telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. E como vocês sabem, o nosso programa ele é repleto de pessoas que têm a missão, junto comigo, de transmitir conhecimento, de transmitir informações para você que está aí. Informações que são relacionadas com o direito, que tem essa intenção, então, de poder trazer para você aquele conhecimento que você tanto precisa ter para exercer aí no seu dia a dia, aquele teu direito que talvez aí está meio subentendido, ou mesmo uma informação que você precisa ter sobre determinada área. Então a gente seleciona sempre as melhores pessoas, personalidades da nossa cidade, do nosso estado, para que você tenha então aí dentro da sua casa a oportunidade então de receber essas informações, estar conosco também e de nos prestigiar, que isso para nós é algo extremamente significativo e que nos faz estar aqui todas as semanas. E hoje, como eu já havia noticiado num primeiro momento, nós estamos aqui com ninguém menos do que o Willy Schumann, que é
ninguém menos aí do que bacharel em comunicação social, com ênfase em jornalismo e pós-graduado MBA em gestão da comunicação pública e empresarial. É escritor, jornalista e produtor audiovisual brasileiro. Schumann também possui formação em psicanálise clínica e atua como conferencista, além dos inúmeros prêmios, né, Schumann, que você já recebeu, inúmeros títulos que nós ficaríamos aqui o programa inteiro só para relatá-los aqui, que né? Que coisa boa, né? Tão bom, Schumann, né? muito obrigada. Querida, eu que agradeço o Gratidão. convite da sua produção de estar aqui. É muito bom, doutora, participar do seu programa. A mim me honra muito. Ah, imagina, a honra é toda nossa, porque ter uma pessoa do seu calibre, alguém que tanto produz e traz, né, tanto resultado positivo, tanto orgulho para o nosso país, é algo que realmente assim traz uma satisfação imensa para nós do Direito e Justiça, porque assim, não é todo dia, né, que a gente recebe pessoas assim que Muito podem obrigado. contribuir tanto como você, né, em tantas áreas do conhecimento, né? Porque meu Deus, teu currículo aqui é invejável, né? Então, doutora, eu decidi na minha vida fazer tudo aquilo que me agrada, né? Por isso eu comecei com cinema, com jornalismo, fui para psicanálise e até posso explicar para você o porquê da psicanálise que tem a ver com cinema, né? E que tem a ver com jornalismo, né? Por exemplo, eu, muito garoto, meados da década de 80, comecei a fazer cinema, né, através da Cinemateca antiga e saudosa Cinemateca do Museu Guido Viaro, onde tive o primeiro contato com a produção audiovisual, porque eles promoviam cursos lá e eu pude assistir muitos filmes, né? Tinha mostra de cinema francês, cinema brasileiro, cinema americano, cinema alemão e por aí vai. Então, foi uma bagagem muito boa, né? Não é só área, não é só conhecimento teórico, mas você precisa entender linguagens de cinema, né? E dentro dessa questão eu me interessei pela direção cinematográfica, né? Eu falei, poxa, eu vou trabalhar com atores, né? Muitas vezes eu tinha dificuldade de passar para o ator qual era a estrutura daquele personagem como eu gostaria, né? Às vezes abria-se uma discussão com o ator, dizendo, mas como é que eu vou estruturar esse personagem, né? Qual que é o subtexto, qual é o inconsciente, o subconsciente desse personagem? Foi aí que eu me interessei já muito cedo pela psicanálise. Vou estudar a questão comportamental para que isso possa levar para o cinema, para o trabalho do ator. Eu também tenho uma incursão como ator, fiz alguns filmes, alguns premiados. Então, uma experiência muito gratificante. Então, aí está a relação. Jornalismo, que é uma outra paixão minha, também trabalha com investigação. A psicanálise é a investigação do inconsciente, né? Então, há uma relação, né, muito próxima. E eu sou muito feliz trabalhando essas três áreas, né? O cinema, claro, tem uma excelência na minha vida. Eu tenho um DNA de cineasta que gosto muito. Apesar das dificuldades de se produzir cinema no Brasil, ainda é muito complicado. Não se estruturou uma indústria, né, diferente da televisão, que nós temos ali, né, patrocinadores, um monte de gente empregada. O cinema não, o cinema carece ainda de uma formação industrial. Apesar de que o cinema paranaense, por exemplo, é muito antigo, né? Na década de 30 já haviam pessoas que faziam as primeiras gravações, o Arthur Rogue, Aníbal Requião, são nomes conhecidos, né? Tem um Groff também que filmou. Então era gente que já começava. Depois da década de 70 foram produzidos até algumas chanchadas aqui, mas Silvio Bach trouxe o nome do Paraná nacionalmente com um filme, o primeiro longa-metragem da Regina Duarte. Olha, né? É um filme rodado em preto e branco e tal, que eu não me recordo do nome agora, mas aí a coisa foi andando, né? E nós viemos lá depois, meados da década de 80, como eu disse. E o nosso trabalho também, o meu e do meu irmão gêmeo, éramos conhecidos como irmãos Schumann. Hoje esse meu irmão mora na Inglaterra, também produz cinema lá. De vez em quando a gente se une para
conversarmos sobre projetos. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso. E quando há algum interesse dos dois trabalhar juntos, nós assim o fazemos. E a questão é essa, de você ter um caminho, né? Você precisa construir uma carreira, né? Então nós começamos a chamar atenção justamente por isso. Começamos a escrever histórias. Eu adoro contar histórias, né? Eu já escrevi livro, tem um livro que se chama Cidade dos Monges, que faz uma referência à cidade de Munique, by der München, que significa Cidade dos Monges no alemão arcaico. Morei 1 ano e 7 meses na Alemanha, foi muito gratificante, porque eu tenho o passaporte alemão, eu tenho dupla cidadania, então esse é um privilégio que eu tive, né? Então eu comecei a contar histórias no cinema, né? Na época não tinha essa coisa maravilhosa, tecnológica, celulares que gravam em 4, 6K, vídeo, né? Antigamente você tinha o Super 8, né? O 16mm, você comprava aquela câmerazinha e os filmes que você colocava e filmava no escuro, sem saber se a fotometria da luz estava legal, se essa luz realmente ela era o suficiente no ambiente interno, né, ou se a luz externa se estava muito exposto ou não, então era meio... E nós fomos aprendendo a fazer cinema com a película. Aquele cinema raiz. O cinema raiz, exatamente, né, com a emulsão química, né, que era a película, né, de montar numa moviola, né, de cortar o filme olhando contra a luz, aquela coisa. Então isso, depois veio o vídeo, né? Aí o vídeo nós também já fizemos documentários. Eu fiz um filme de ficção, né? VHS, o pessoal, você é louco, vai filmar em VHS? Vou filmar em VHS. Rodei um longa-metragem aqui em Curitiba, foi muito legal, chamou a atenção. E também éramos convidados para, geralmente, festivais no Rio de Janeiro, para apresentar a Mostra do Cinema do Paraná. Então a gente começou a ganhar os espaços de imprensa justamente para falar sobre o nosso trabalho, né? Depois tivemos a oportunidade de exibir alguns filmes já na década de 80 e aí para frente, também nos Estados Unidos, na Europa, e os filmes estão aí circulando até hoje. Né? E a gente vê que são super premiados, né? Exatamente. E a gente tem essa referência grande aqui, graças a você, né, Schumann? Eu acho que eu tenho uma trajetória bem feliz, apesar de que chegou um tempo assim que eu estava um pouco cansado de fazer cinema, assim, né? Falei, desde garoto eu preciso parar um pouquinho, sabe? E aí eu peguei fundo no jornalismo, né? Tem uma área que eu gosto muito, que é o jornalismo do agronegócio. Meu falecido pai sempre teve terras ali naquela região da Fazenda Rio Grande, plantação de pinos, de camomila, então eu sempre gostei da área do agronegócio. E eu levei o jornalismo também para essa área, porque tem gente que fala, mas por que você não faz o jornalismo cultural, né? Cinema, conhece muita gente, né? Eu tenho grandes amigos que são famosos aí, mas eu gosto do agronegócio. Eu estou lá hoje no jornal Diário Indústria e Comércio, fazendo o Diário do Agro, estou muito feliz. Uma coluna extremamente respeitada e esperada, né? Eu não só estou fazendo a coluna, como eu estou editando, eu estou trabalhando como editor da página do Agro toda. Então toda segunda-feira está nas bancas, esse trabalho me envaidece muito, então o jornalismo também é uma grande paixão, né? Igor, o jornalismo é aquela missão, né? Eu acho que assim, exatamente. Você acaba levando a notícia e você tem que ter aquele conhecimento necessário, até pela responsabilidade que você tem social. As pessoas né? não sabem, Débora, mas quando fazemos o curso de comunicação social de jornalismo, nós estudamos psicologia, psicanálise, direito, também, se não me engano, foram 5, 6 meses estudando direito, porque nós precisamos entender do ponto de vista jurídico o que é o jornalismo, né? Como é que você vai entender de direitos autorais, ou vai entrevistar uma pessoa, ou aquela pessoa quer te processar. Aliás, processo é uma coisa que não falta, né, para o jornalista, né? Sempre jornalista tem processo nas costas, né? Eu tenho 2, né? Eu quero ver se paro por aí. Porque você, como você disse, é uma missão, mas muitas vezes você tem que investigar alguma coisa, você vai mexer com pessoas que não deveria ter mexido, mas é o trabalho do jornalista, né? Você vê quantos jornalistas perderam a vida justamente por causa de investigação. Eu conheci vários, eu lembro do Tiago lá de Cascavel, que apresentava um programa policial e o pessoal avisava, Tiago, cuidado, né? Você está mexendo com traficantes da fronteira,
né? Cascavel ali. Não se preocupe. Um dia ele chegou em casa, estava chegando em casa e os caras metralharam. Ele mal conseguiu pegar, ele tentou pegar uma arma no porta-luvas, né? E até hoje não se sabe quem matou o Thiago, né? Então, assim, essas coisas nos assustam um pouco, né? Mas não impede de fazer o trabalho. Eu não tenho medo de represálias, né? Eu acho que é missão. Vamos fazer, vamos investigar. Agora tem gente que liga, né, na época do Covid, olha, Vili, você como jornalista pode me ajudar? Eu tô com um amigo meu que está na fila aqui do posto de saúde, do pronto-socorro, tá mal, mas diz que tem 12 pessoas na frente. Eu falo, querido, o que você quer que eu faça como jornalista? Você quer que eu dê uma carteirada e diga assim, olha, eu sou jornalista e coloque o amigo de um amigo meu na frente? Não. Desculpe, né? Nós não podemos fazer isso. Eu sinto muito, mas eu, como jornalista, não vou fazer isso. Né? Porque o jornalista é conhecido, o jornalismo como o quarto poder. Né? Então, é interessante essas coisas. Né? Eu tenho muitas histórias de jornalismo para contar, muitas coisas boas que eu não me lembro aqui, mas é fascinante. Né? Então, eu decidi trabalhar esse tripé. Cinema, jornalismo e psicanálise. Continuo estudando psicanálise, acho bem legal, né? É uma coisa também que eu me envolvo bastante, né? É um estudo continuado, né? Assim como o jornalismo e o cinema. Você tem que ler bastante, as pessoas nesse país não querem ler. Eu estou vendo livros que você tem maravilhosos, né? Nós precisamos ler mais, nós precisamos largar um pouquinho o celular, nós precisamos largar um pouquinho a televisão e partir para a leitura, gente. Isso é importante. E eu lamento muito que as novas gerações não tenham entendido isso. Ah, não, mas eu leio aqui rapidinho pelo celular. Não estou falando de pegar um livro, uma biografia, um livro de ficção e você realmente se desenvolver com a leitura. Como uma pessoa dessa vai escrever? Né? Eu tenho visto, essa semana, eu fui testemunha de um processo jurídico e estava lá assessoria escrito com C. Né? Então, eu fiquei com vontade de falar, olha, não é, mas eu falei, não, sabe, então a gente vê essas coisas, né? Não sou chato, e nem o cara que, eu fiz jornalismo, quero corrigir tudo. Não é isso. Mas eu acho que está na hora das pessoas investirem mais em si mesmo, né? Em si mesmas, com leituras, com escrever mais. Escrever é um exercício muito bom. Eu, desde garoto, tive o privilégio de começar a escrever. Entre erros e acertos, você acaba escrevendo coisas legais, né? Então é bacana. O meu trabalho de jornalista também foi para televisão. Eu tive a oportunidade de trabalhar na CNT, que é uma emissora nacional, que na época estava com a TV Gazeta, e eu já dirigi programas de auditório, fui colunista do jornal Fala Brasil, que hoje é da Record, então foi muito legal. Era colunista da área de música sertaneja. Falava, olha só, Roberta Miranda tá lançando disco. Né? Eu gosto de tudo também, de música, sabe? Qualquer bem coisa. Eclético. É bem, total, assim. Né? Mas então essa é a riqueza, né? O nosso país ele é repleto, né, de boas músicas, independentemente do gênero musical, né? Você tem que reconhecer, né? Eu não sei você também morou fora, né? Nós estávamos conversando ali nos bastidores, né? Mas eu, depois que eu morei fora, eu valorizo muito mais o Brasil, né? Eu senti falta da nossa cultura. Aliás, até me irritou na Alemanha que não tem buraco na calçada, é tudo muito certinho. Eu não sou assaltado na rua, mas que coisa, gente! É uma brincadeira, claro, né? Mas é uma ordem, né? Então, andava de bicicleta na Alemanha, né? Eu entrei a contramão numa rua, veio o carro da polícia, você não pode fazer isso. Eu disse, ich bin Ausländer, eu sou estrangeiro. Não interessa se você é estrangeiro, você não pode andar de bicicleta. Você deveria conhecer as regras do meu deveria país. Conhecer, né? Você está aqui agora, cumpra as regras, né? Então é interessante isso, eu nunca mais esqueci. Não tem tolerância. Não. Você está lá, você conhece e você respeita. Exatamente, né? Então a cultura, é claro, a gente estranha, né? Eu gosto mais do silêncio da Alemanha, acho muito mais primoroso, né? A questão de você acordar
bem cedo para tirar a neve da frente da sua casa, porque se as crianças que estão indo para a escola passarem na sua calçada e escorregarem, você será responsável, ou o carteiro escorregar, você vai ter que cobrir esses custos, né? Então essas coisas que você não vê aqui, que é tudo meio esculhambado, né? Mas dentro dessa esculhambação, culturalmente nós estamos acostumados, né? Exatamente, como diz, né? Bem ou mal, né? Nós temos nossos defeitos, mas também temos várias virtudes, qualidades, não, nosso né? país é maravilhoso. Eu a gente tem, acho né? fantástico, né? Porque quando você tá fora, você é estrangeiro, não adianta, né? Exatamente. Não, você pode ter passaporte, você é estrangeiro. Vão notar que você fala desse jeito, né? Então não tem o que fazer. Você tem o sotaque e vai ser sempre estrangeiro, né? Isso é um fato, né? Então, mas é legal, né? Essas experiências, né? De você sair um pouquinho, né? Enriquece muito. Né? Eu acho que os pais deveriam fazer os seus filhos se graduarem, fazer o bacharelado, e agora vai passar lá 2 anos nos Estados Unidos, na Europa, no continente asiático, vai trabalhar em hotel, vai aprender uma língua, é importante, sabe? Isso é uma coisa assim... Vai aprender a viver. Vai aprender a viver, né? Então, porque depois o inglês vai fazer falta, né? Uma língua estrangeira faz falta, né? Então é um fato, né? Então, há muitas coisas assim que eu estou vendo da nova sociedade que me assusta um pouquinho, sabe, Débora, né? Quero levar isso para o cinema, estou com um projeto novo sobre... isso que eu até te perguntar, né? Você está com um projeto novo agora, eu estou com um projeto... Na verdade, eu estou na mixagem de um longa-metragem que eu fiz aqui em Curitiba, com os músicos, contei uma história bacana, inventei uma história de músicos matadores de aluguel. Peguei os músicos aqui da cidade, o Fábio Elias, do Reles Pública, a Rogéria Holtz, que é uma cantora extraordinária, Rogério Cordoni, que faz o Elvis, o Zé Rodrigo, que hoje está na Flórida cantando. Transformei esses músicos em matadores de aluguel. A participação da banda Blindagem também. Olha, muito legal. Esse filme está na fase de mixagem, só vai ficar pronto agora, nesse próximo ano, daqui 6, 7 meses, eu não sei. E estou agora terminando os ensaios de um novo longa-metragem que se chama O Silêncio das Mentes Inquietas, que é uma ficção onde um fazendeiro ricaço investe em 2 neurocientistas que dão os primeiros passos nos implantes neurais, né? E fazem uma programação pelo computador, nessa interface computador, eles modificam a existência das pessoas. Então é uma ficção, uma coisa mais ousada aqui para Curitiba, mas é uma história que eu criei e eu quero filmar. Né? Os atores entenderam isso, estamos com o elenco fechado, nessa fase final de ensaios, eu quero começar a rodar meio logo também. Mas então é isso, né? Essa é a minha vida de trabalho, eu sou muito... a minha cabeça não para, às vezes eu tenho que tomar um remédio para dormir. Minha esposa percebe que eu estou agitado. Não, você precisa parar, porque a mente não para. Né? Aquela necessidade de querer produzir. Exatamente, porque é o meu perfil, é o meu biorritmo, o meu biotipo. Né? Então não há o que fazer. Né? A gente pode descansar depois quando morrer. Eu penso assim, né? Porque para mim é perda de tempo dormir, né? Para mim é uma coisa aflitiva ficar mais do que 3 dias no litoral. Né? Se eu não tiver nada para fazer. É um negócio assim... terrível. A minha esposa gosta de ficar na beira da piscina, na beira da praia. Eu não tenho paciência para isso, né? Mas então é eu da tenho que pessoa estar mesmo, criando. né? Exatamente, né? Então aquela coisa, né? Sempre tá ali com a mente, né? Querendo produzir e tudo assim. Não quero ficar parado, porque se eu ficar parado, eu sei que eu tô perdendo tempo. Que é verdade, né? Eu sofro desse mal também. Padeço do mesmo mal. Não sei eu se sou bom, capricorniano, eu também não sei, mas é a minha maneira de ser. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito agitado, muito calma. Não, é meu jeito de ser, até comer rápido que eu não deveria. Então eu sou assim. Sim, mas é como diz, né? Cada um tem sua personalidade, seu jeito, e está contribuindo da melhor maneira possível, né? Para trazer tanta coisa boa aqui pra gente, né? Vili, mas além desse teu projeto, quais outros projetos, né? Até essa mente brilhante que você tem e inquieta, né? Quais os demais projetos para o próximo ano? Como é que você então, Débora, eu tenho uma incursão também na literatura, né? Que tem a ver com jornalismo e tal. Estou terminando um livro, estou com outro, metade do caminho, porque eu sou assim. Eu estou trabalhando no livro, mas eu estou com uma outra ideia para um outro livro, que é mais voltado para a área do comportamento humano.
Então eu começo a desenvolver aquele com muita inspiração, paro aquele, vou para outro livro e assim eu vou indo construindo, né? Mas não é só inspiração, é trabalho, né? Escrever é uma coisa muito chata. Às vezes um texto de uma lauda, por exemplo, eu posso demorar 4 horas, 5 horas, porque eu quero um texto muito bem construído, né? A academia me forneceu régua e compasso, mas agora é comigo, né? Então eu quero um texto perfeito, um texto redondo, né? Com uma estrutura, né? Com uma lógica, né? Então esse é o compromisso, né, de nós jornalistas, né? Isso, né? Eu tenho visto muitos erros. Eu também já cometi erros, né? Vírgula é uma desgraça pra mim. O português O português né? Mas eu tenho visto de grandes veículos, né, com erros assim absurdos de concordância, de acentuação, né? Então a gente percebe talvez mais isso, né? Tá mais focado, né? Eu, quando escrevo, eu não gosto de corrigir os meus livros, né? Uma que eu não corrijo mesmo. Você né? já não vê, né? Exatamente, o cérebro já não consegue perceber. Que bom que você falou isso, é verdade. Né? A gente fica viciado no texto. Exatamente, então é legal. Também, então perfeito, então você sabe bem. Então é legal você passar para uma outra pessoa que vai revisar todo o seu texto, né? Então eu estou com esses projetos de literatura, né? Também novos projetos de filmes, vamos ver o que nós conseguimos, né? Também gostaria de fazer alguma coisa em televisão, voltar, né? Que eu tinha também um programa aqui na Central TV. Olha, eu tinha o Vili Schumann Entrevista, fiquei acho que 1 ano fazendo esse programa, foi muito bom, conheci muita gente também, entrevistei muita gente. E aqui, né, nesse canal que eu tenho, que é minha paixão também, né? Que legal, Vili. Quem sabe legal. Logo então, né? Eu primeiro preciso arrumar tempo, né? Porque agora o teu problema é tempo, né? Outra coisa, chegar atrasado é uma coisa tenebrosa para mim, coisa de alemão, né? Eu estava vindo para cá, um trânsito tenebroso, eu fico preocupado, né? Eu tenho que estar mandando mensagem, porque é assim, né? Sim, infelizmente, né? A gente depende, cada vez mais trânsito e cada vez mais gente circulando, né? Eu falo, essa cidade precisa de metrô, né? Não tem o que fazer. E a gente tem que correr, né, contra o tempo, né, para dar conta de tudo isso que a gente quer fazer, né, Vili? Essa mente, né, que a gente trabalha e quanto mais quer fazer, mais vontade tem, enfim, o tempo também acaba sendo escasso, enfim, né, essa nossa vida moderna, que não é tão moderna, né, talvez ela não seja tão salutar, ela não seja tão benéfica no sentido de saúde, mas ou nós nos adaptamos ou a coisa fica complicada para nós, né? Exatamente. Eu tenho 57 anos, não me importo de falar a idade, eu já não tenho mais a energia que eu tinha antes, mas eu ainda tenho esse pique de querer fazer. Né? E eu acho que é isso que não nos deixa envelhecer a mente. A gente sempre pode envelhecer o corpo, que infelizmente vai acontecer, né? Normal, não pode ficar para semente, né? Esse é o processo, a ontogênese, né? Exato. É o processo. Né? Mas vamos né, construindo e vamos produzindo, e pelo menos a gente sabe que deixa um legado. Isso é importante. Né? Exatamente. Né? Eu não faço alguma coisa assim para ganhar prêmio. Claro, eu tenho prêmios na área de cinema, já ganhei prêmio na Bahia, ganhei prêmio aqui em Curitiba e tal, de festivais e tal. Mas é a minha necessidade de me comunicar. Né? Isso é mais importante. Né? Isso envolve o jornalismo também. Né? Isso é muito bom. Bom, Vili, eu fico assim extremamente feliz por ter recebido você aqui e triste por ter que finalizar, porque a gente tinha muita coisa para conversar, muita coisa para perguntar para você, mas o nosso tempo é limitado, né? Mas eu agradeço o carinho de vocês, adorei conversar com vocês, espero que isso possa acontecer mais vezes. Com certeza, um prazer imenso, te agradeço imensamente por ter compartilhado aqui um pouquinho da tua vida com o nosso público. Tá obrigado. Bom? Muito, muito obrigado e volte quando quiser. Tá bom? Obrigado. Bom, meu querido público, eu só tenho cada vez mais a agradecer por você estar aí desse lado da telinha, né, e por saber que você está nos prestigiando, vendo isso que a gente produz aqui com tanto amor, com tanta dedicação e carinho para vocês. E claro, mais uma vez, renovo o convite para que você esteja conosco na próxima semana. Um grande abraço e até lá!